a gente vai chamar o professor doutor Roberto Luiz de Mello Montemor, que também é graduado em arquitetura e urbanismo, como eu e alguns outros colegas daqui, com mestrado em planejamento urbano na UFRJ e PhD em planejamento urbano na Universidade da Califórnia, Los Angeles, professor da Faculdade de Ciências Econômicas e da Escola de Arquitetura da UFMG, e coordena, desde 2009, a equipe da universidade que participa do planejamento metropolitano de Belo Horizonte. Trouxe da França, incorporou e ampliou o conceito de trama verde e azul, que valoriza e integra áreas verdes e cursos d'água nas cidades. Mas que, por favor, professor Roberto, tenha a palavra para nos dizer do que precisar, do que achar que seja necessário. Eu preciso também quebrar um pouquinho o protocolo e dizer que a presença do professor Roberto fecha um ciclo do planejamento nas 10 microrregiões do Estado. O professor Roberto teve veio distribuir conosco também para o início dos trabalhos do nosso Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, a partir de um projeto inicialmente construído pela nossa colega Letícia Tabaque, com muito vigor, com muita força, para que nós dotássemos a RMGV desse instrumento de planejamento. E agora, infelizmente, só depois da pandemia, mas antes, né, em algum momento do que nunca, o professor Roberto, por favor, te convido para vir fazer uso da palavra. Obrigada por aceitar o convite. E isso realmente nos integra todas as 10 microrregiões. Bom dia. É um prazer estar aqui. Agradeço a todo mundo, a Latúcia particularmente, mas a todos os envolvidos nisso, o convite. Revendo amigos, estamos de novo aqui no Espírito Santo. Desde a década de 80, que eu tenho alguma ligação aqui com o Instituto João de Santos Neves, né, Plano de Cariacica e outras coisas, e outros trabalhos por aí afora. Eu vou fazer uma fala. Só ontem que eu tive uma exposição mais clara do que é o trabalho do DRS, etc. A nossa experiência em Minas Gerais e mesmo na Amazônia, né, mas particularmente em Minas, de planejamento regional é significativa. Mais recentemente, de planejamento metropolitano, né? Tivemos uma equipe imensa aí das universidades, capitaneada pela UFMG, mas com a participação da PUC, da UENG, envolvendo mais de 200 técnicos e estudantes de graduação e pós-graduação, etc., em 3 estágios diferentes, desde o plano, depois o macrozoneamento, depois planos locais, enfim. Mas eu não vou falar muito disso, não. Se vocês quiserem, depois a gente pode discutir alguma coisa a respeito. Eu fui um pouco na linha que a Latúcia propôs, que era novos rumos, né, da questão do desenvolvimento regional sustentável. Então, eu vou só resgatar algumas questões do planejamento e desenvolvimento regional tradicional, que me são caras, e depois tentar discutir quais são as novidades e por onde que a gente pode caminhar nessas novidades, e o que eu ando pensando ultimamente. Eu queria, primeiro, chamar a atenção para essa virada do crescimento regional sustentado para o desenvolvimento regional sustentável. Eu, que venho da arquitetura e me aposentei agora, praticamente na compulsória, mas fiquei 47 anos na universidade, dos quais 42 na economia. Então, quando eu comecei, na década de 90, a falar sobre sustentabilidade e um conceito que é caro aos economistas, que é crescimento sustentado, né, e tentar falar de desenvolvimento sustentável, era um diálogo meio de surdos, né? Eu brinco que a ecologia e a questão ambiental é a grande inimiga da economia, né? Porque bota limites à economia e redefine, obriga ela a se redefinir. Da mesma maneira que a economia é uma inimiga da arquitetura, dos sonhos dos arquitetos, que obriga a botar o pé no chão e tal, etc. Então, essa nova discussão se opunha a uma discussão que vinha do meu mestrado, de 50 anos atrás, que era eficiência e equidade, né? A oposição
falsa dicotomia entre eficiência e equidade, que, na verdade, orientou tantas questões no Brasil e em Minas Gerais, né? Vamos concentrar para ter retornos crescentes nos polos principais ou vamos tentar reduzir desigualdades, desequilíbrios e buscar uma equidade, né? Isso aconteceu no plano nacional, né? O embate aí deu fim e Otávio Gouveia de Bulhões, esse pessoal do plano decenal, em Minas Gerais, Fernando Reis versus Paulo Camilo de Oliveira Pena, né? E nós, da área de desenvolvimento regional e urbano, sempre estivemos, de alguma maneira, muito mais articulados com a questão da equidade, né? Eu acho que isso se mantém, é uma opção importante, ela se fortalece, na verdade, na segunda metade do século XX, e hoje é muito evidente isso, né, que interessa, na verdade, buscar a equidade e não o crescimento em si, né, com toda a problemática aí da passagem de crescimento para desenvolvimento, né. Depois nós passamos a questionar muito que desenvolvimento é esse, né. Tinha uma época que eu falava, nós não queremos mais desenvolvimento, nós queremos reenvolvimento, né, porque comecei a me dar conta que desenvolvimento significava desenvolver as pessoas, os territórios, as comunidades, das suas práticas, das suas culturas, das suas lógicas, para que entrasse a lógica instrumental capitalista se impondo sobre tudo isso. Então, dentro de uma nova perspectiva de maior participação, de maior mobilização e aprendizado social, a gente se interessava, começava a se articular com a ideia de reenvolvimento. Arley está aqui, inclusive, um amigo de longa data, a gente muito lendo Celso Furtado, etc., fomos resgatar a ideia do desenvolvimento endógeno, né? O desenvolvimento que se dá de dentro para fora. E aí você começa a ver que o que está envolvendo é, muitas vezes, a lógica da acumulação, é a burocracia, é uma série de elementos que impede que essas coisas internas se desenvolvam, cresçam a partir internamente. Isso é Celso Furtado, né? Então, da área de planejamento, a gente usou muito e continua usando uma perspectiva do John Friedman, que foi meu professor na UCLA, de que nós todos fomos formados no marco da reforma social, que vem da tradição kantiana, saint-simoniana, envolvendo a engenharia, envolvendo a economia neoclássica, mas também keynesiana, né? E o John fez um livro que é bastante conhecido, apesar de não ser traduzido em português, só em espanhol, que chama Planejando para o Bem Comum, qualquer coisa assim, onde ele tenta colocar várias vertentes. Eu acompanhei o período que ele estava escrevendo esse livro, e a vertente que ele coloca como em oposição a essa ideia da reforma social, conduzida pelo Estado, de cima para baixo, é a vertente da mobilização social, que seria o contrário, né? Seria uma vertente crítica, construída de baixo para cima, fora do Estado, contra o Estado. E, a partir disso, ele identifica uma outra, onde ele junta várias perspectivas, Paulo Freire, Mao Tse-tung, John Dewey e Ivan Illich, vai por aí afora, que é o que ele chama de aprendizado social, e que eu acho que é o que nós, hoje, planejadores, estamos buscando, e pela exposição ontem da Latouce e da equipe dela, fica muito claro isso, né? Quer dizer, um processo horizontal, onde o conhecimento técnico-científico tem um peso significativo, mas o conhecimento que emerge da prática cotidiana também tem um peso significativo. Então, um pouco o relato do diretor acho que mostra isso, que a dificuldade de você construir essas pontes entre práticas tão distintas e conhecimentos, muitas vezes, tão distintos, né? Mas é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado com planejamento regional e planejamento urbano, e eu acho que esse é o grande referencial que nós temos. Bom, antes de entrar no que eu vou falar como novidades, eu queria chamar a atenção para duas vertentes ligadas à centralidade da questão urbana na questão regional. Eu não sei se vocês já repararam, mas
todas as áreas tratam do urbano regional, né? Nós temos uma Associação Nacional de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, ANPUR, né? Em várias situações. Para os economistas, não. Para os economistas, é regional e urbano, né? Então, você tem economia regional e urbana, planejamento regional e urbano, porque, na verdade, a questão econômica se prende, dentro de uma perspectiva da economia capitalista, à questão regional. Onde é que o urbano entra? O urbano entra como um ponto, não como uma prática social, não como um espaço de vida, mas como um ponto que integra a rede econômica como um todo, né? Eu fui formado na área da ciência regional, ensinando economia urbana regional e urbana, né, durante muitos anos, planejamento regional e urbano. E tem duas vertentes aí de teorias principais que eu gostaria de chamar a atenção, só para a gente discutir um pouco. A primeira, diretamente ligada à questão do crescimento econômico, a questão fundamental, que é a teoria dos polos. Imagino que vários de vocês passaram por isso, e que basicamente é o seguinte: é preciso concentrar para crescer, né? São as economias de aglomeração, é a concentração, né, das atividades num determinado polo, né, que vai permitir o crescimento e promover o crescimento. Nesse sentido, estaria completamente coerente com aquela vertente aí, Delfim Neto, etc. Primeiro temos que crescer o bolo para depois dividir, né? Investir onde você tem retornos crescentes. O arranjo interno, além da própria concentração urbano-industrial nesses polos regionais, né, é também a rede de cidades, né, o sistema de cidades, e nós todos trabalhamos com isso, de uma certa forma, hierarquia de cidades, lugares centrais, papéis diferenciados e tal, etc. Bom, eu acho que hoje isso é questionável e a tendência vai num sentido oposto, de uma certa forma, que não nega isso, mas redefine. A outra teoria que me era muito cara, e acho que até hoje ela tem muita importância, também de base urbana, era a teoria da base exportadora, que, em vez de concentrar para crescer, fala em trocar para se desenvolver, né? Trocas para o desenvolvimento. Nesse caso, o que você está buscando é um arranjo interno e externo de retroalimentação. Nós nunca tivemos competência para desenvolver isso de verdade no Brasil e em vários países da América Latina, né? Quando você pensa essa economia primária exportadora, né, precária, quer dizer, evidentemente que o dinheiro que vem de fora e agrega à minha comunidade é fundamental, ele fortalece. Mas, se eu não conseguir transformar isso em economia doméstica, se eu não conseguir usar essa base exportadora para desenvolver a base interna, que vai, inclusive, retroalimentar essa base exportadora, como estava falando aí o caso do leite e do queijo e tal, etc., quer dizer, nós não vamos avançar, vamos ficar exportando coisas tradicionalmente, né? Quer dizer, se você pensar, no caso do brasileiro, dois casos, assim, evidentemente, mereciam muito mais conversa do que eu vou falar aqui rapidinho, mas só rapidinho. O modelo agroexportador, por exemplo, né, do agronegócio, não dá dúvida de que ele tem um certo efeito doméstico, né? O desenvolvimento centro-oeste, quem já andou por ali, vê que, na verdade, você tem um fortalecimento imenso a partir do agronegócio, por mais predatório, por mais que possa ser questionado. A mineração em Minas é o contrário, né? Nós temos aí Itabira e vários outros casos, né, onde nada praticamente se desenvolveu a partir dessa grande base exportadora. A base exportadora ela é pensada originalmente no contexto urbano, né, e ela tem um papel importante nisso aí, mas ela me parece ainda alguma coisa do antigo a se resgatar e a se pensar com um certo cuidado, né? Tanto a questão da concentração e da distribuição das atividades nos polos, eu vou voltar nisso aí à frente, quanto a questão da base exportadora. Então, na verdade, o nosso planejamento tinha duas linhas principais, me parece. Uma é planejar o crescimento do capitalismo industrial. Nós investimos nisso
a minha geração, significativamente. A outra era planejar o desenvolvimento, agora mais recente, de uma sociedade capitalista sustentável. Eu, quando comecei a dar aula na década de 90 sobre economia ambiental, economia e meio ambiente, eu usava muito um texto de um economista do Banco Mundial, chamado Michael Colby, onde ele dava 5 categorias. Do lado de cá, economia como existe. Ele chamava de economia de fronteira. Vamos crescer, a tecnologia vai resolver todos os problemas ambientais, não se preocupem, etc., etc. Do lado oposto, e isso surgiu como um discurso, como uma narrativa em oposição à ecologia radical que estava surgindo nos Estados Unidos, Planeta Gaia, Sierra Verde, e vai por aí afora. E aqui no meio, então, ele discutia a economia institucional, que é a mais forte, né, todo o sistema burocrático, institucional, IBAMA, etc., etc., de controle da economia, e a gente sabe, de uma certa maneira, que a burocracia não pode mais que a economia. Então, no nosso caso, funcionava mais precariamente ainda, pelas fragilidades das nossas instituições. Surgiu, então, uma outra corrente que se chamava de manejo de recursos, né? Vamos trabalhar junto com a natureza, junto com os processos naturais, e manejar esses recursos de forma que sejam sustentáveis. E, finalmente, a chamada ecodesenvolvimento, Nassim Sachs e toda a turma ligada a ele, que é aquela coisa bonitinha, né, que o peixe faz cocô, a galinha faz cocô, o peixe come, bababá, enfim, tudo se recicla, né, tudo funcionando bonitinho. E eu dava exercício para os alunos, às vezes, de pegar uma temática, água, floresta, etc., e trabalhar as diferenças, como é que eram tratadas nessas 5 vertentes. Mas, em geral, eu falava, não vale a economia pura e não vale a ecologia radical, porque é muito fácil. Vocês têm que trabalhar só nesses 3 do meio. Eu estou falando de 30 anos, 25 anos. Hoje, a questão da ecologia radical é central em vários aspectos, e eu, inclusive, venho trabalhando com isso cada vez mais, os direitos da natureza, a Pachamama, e vai por aí afora. E a economia radical está aí, né, com Elon Musk, companhia limitada, buscando. Então, isso mostra, de uma certa maneira, essa grande polarização que nós estamos vivendo, que é sinal de uma crise, né, uma crise de proporções imensas, mas mostra também que essas tentativas intermediárias não deram resultado suficiente. Então, acho que a gente tem que repensar por onde que nós vamos, quais são as novidades, qual é o novo que está se manifestando, que a gente possa insistir ou investir nele, de uma certa maneira. Então, acho que tem 2 questões que, a mim, dizem respeito, fundamentais, que é a questão urbana e a questão ambiental. Então, na questão urbana, eu vou começar falando do Henri Lefebvre, que é o meu referencial principal, com toda essa produção dele sobre a questão urbana e tal, onde ele diz que nós estaríamos passando de uma era industrial para uma era urbana. O que significa isso? Significa, em última instância, né, tirar o foco da questão da produção e, consequentemente, da acumulação capitalista, etc., e deslocar para a reprodução coletiva, que é o papel privilegiado do urbano, de uma certa forma, da vida coletiva no espaço de vida, no espaço urbanizado. Então, essa era urbana que estaria nascendo, né, marca todo esse deslocamento nosso para pensar cada vez mais em qualidade de vida, em como sustentar, né, o espaço de vida, a terra no limite, mas o nosso espaço imediato de vida, colocar cada vez mais limites ao industrial, né, predatório, subordinar o industrial a essa lógica da reprodução e questionar, né, essa própria questão da produção em si mesma, né, que vai ter implicações, depois eu vou chegar nisso, lá na própria definição de economia. O que é economia? Que economia é essa?
Então, a questão urbana tem uma série de implicações, mas eu vou falar de algumas que me são mais caras e não dá para falar de tudo. A primeira questão é esse caráter extensivo da urbanização, que eu venho falando aí, alguns de vocês já devem ter trombado nesses textos, tem mais de 30 anos, né, a partir da fronteira amazônica, mas que depois foi pensado, no começo era de compreensão difícil, hoje é uma coisa já difundida, um grande debate mundial, inclusive, da urbanização planetária, etc. Mas o que eu saquei lá atrás, a partir da fronteira amazônica? Com Lefebvre e Milton Santos, principalmente. Eu trabalhei muito na fronteira amazônica, Rondônia, Norte do Mato Grosso, Sul do Pará, Bico do Papagaio, e comecei a perceber que o que estava acontecendo, inclusive um monte de capixaba, né, indo para Rondônia e tal, etc., o que estava acontecendo ali não era um processo de campesinação, da maneira como, na época, eu entendia a questão camponesa. Não eram camponeses, né? Era gente que vinha de cidades pequenas, médias, em alguns casos vinha de São Paulo, né, em busca de terras, em busca de uma condição de vida, e que não abria mão, de forma alguma, do seu caráter urbano. Então, um caso, por exemplo, década de 70 ainda, o que hoje é Ji-Paraná, na época Vila Rondônia, foi meu primeiro trabalho profissional na Amazônia, eu descobri que 98% tinha ido para lá por causa de terras, mas 92% não queria sair da cidade. Era um pessoal que demandava todos os serviços urbanos aos quais eles já tinham sido expostos, estavam acostumados, queriam desenvolver uma economia agrícola, mas definitivamente não era o camponês que o INCRA estava pensando e tal, etc. Bom, isso depois se desenvolveu, e na década de 80, com doutorado, depois de outras pesquisas em outras áreas da Amazônia, sul do Pará, Rondônia de volta e tal, etc., eu acabei chegando nessa ideia, apoiada no Lefebvre, mas diferente, da urbanização extensiva, ou seja, uma urbanização que se dá para fora das cidades, e que produz uma coisa que nós, arquitetos, quer dizer, eu usei esse termo, de um tecido urbano, que, para ser mais correto, deveria chamar de um tecido urbano industrial, que levava uma série de elementos que até o governo militar só existia nas cidades, e algumas cidades, não eram todas, as cidades capitais e as cidades industriais, infraestrutura, serviços, legislação, todo esse conjunto de coisas que chegou ao campo através da universalização da educação, depois a universalização da saúde, luz para todos, mais recentemente, mas lá atrás já um processo de eletrificação, estradas, enfim, um modo de vida que pressupunha uma série de elementos urbanos e não rurais, e que estava se estendendo pelo território como um todo, virtualmente pelo território como um todo. Isso levou junto, esse tecido urbano industrial levou junto com ele um germen, né, da polis e da civitas. E, de repente, já na década de 80, né, todo o país estava politizado. Na Constituinte, nós vimos aí Ailton Krenak, né, Chico Mendes e etc., etc. Quer dizer, o termo que surgiu na década de 70, que era movimentos sociais urbanos, na década de 80 perdeu o adjetivo urbanos. Não se fala mais movimentos sociais urbanos, movimentos sociais, porque eles estão em toda parte, estão na floresta, estão no cerrado, estão em todo lugar. Houve esse processo, junto com essa extensão desse tecido urbano industrial, houve um processo de politização do espaço social como um todo, e o conceito de cidadania deixou de dizer respeito à cidade para se estender ao espaço de vida como um todo. Então, essa é uma questão central, né, do final do século XX e agora muito presente. Como é que isso se manifesta na rede de cidades, né? E agora, com a pandemia, a gente está vendo isso mais intensamente, num processo de crescimento e de expansão externa, que o meu orientador, Eduardo Soja, chamou de exópolis, né, num livro sobre a pós-metrópole. O que é exópolis? Não só ele, vários outros autores. Ou seja, um esgarçamento. Esse
Eu vou usar o Milton Santos aqui agora, quer dizer, esse meio técnico científico informacional que foi estendido pelo território como um todo, né, criou condições para uma ocupação completamente diversa da cidade. Antigamente, a gente achava que tinha que ser compacto, fechado, aproveitar a infraestrutura, etc. Hoje, não, né? Nós estamos entendendo que, na verdade, são várias gradações de tecido urbano industrial que estão espalhados por aí pelo território, né? Na região metropolitana de Belo Horizonte é impressionante, né? Como está, e com outras características que eu vou falar logo em seguida. Então, você tem essa nova onda de expansão urbana, metropolitana, territorial, com todas as suas implicações. E uma das implicações que me parece fundamental é a questão da fractalização. Não são mais fragmentos apenas, são fractais, no sentido de novas centralidades, de múltiplas centralidades, de uma relativa autonomia que vem se buscando nesses territórios periféricos e que, muitas vezes, ganham uma centralidade muito significativa, né? Então, esse processo de fractalização, desde condomínios fechados, alfavilles, principalmente, esse tipo de coisa, até esses novos distritos e bairros que buscam uma relativa autossuficiência, minimizar custos de transporte, minimizar movimentos, etc., me parece que é uma tendência que está colocada e que vale a pena pensar nisso, né? O tema é Novos Rumos da Pesquisa. Eu acho que é uma pesquisa que merece, e eu tenho visto isso, tanto na área rural, norte de Minas, principalmente, e Amazônia, onde eu tenho feito pesquisas, quanto na região metropolitana, amplamente, né? Esse processo de fractalização, de formação de novas centralidades, de novas comunidades, dentro de uma diversidade muito grande, né? Desenvolvendo papéis diferentes. Aí, quando você vai para países como França e tal, Itália, eu tive uma experiência aí no norte da França, é muito interessante, tem aquele monte de lugarzinho pequenininho, um é especialista em queijo, o outro é especialista num vinho, não sei de que tipo, o outro de não sei o quê, e aquilo ali forma um pequeno complexo, né? Um pequeno arranjo, né? E hoje nós temos a possibilidade dos consórcios municipais, né, que podem explorar enormemente esses fractais articulados entre si, de uma certa maneira. Bom, e essa conversa pode ser muito mais estendida, mas eu não vou também querer falar demais aqui, porque é bobagem. A segunda questão que eu queria levantar é a questão ambiental, né? A ameaça socioambiental ou a questão socioambiental. Enfim, nós saímos de meio ambiente, ecologia, hoje, cada vez mais, estamos discutindo natureza, em última instância, que tem uma ligação aí forte com a questão regional. A questão regional começa por aí, né, com as bacias hidrográficas e tal, dentro de uma lógica utilitarista, mas hoje, quando a gente pensa em conselhos de bacias e etc., é outra conversa, né? Nós estamos pensando de gente que está preocupado com a natureza, gente que está preocupado com a preservação dos rios, gente que está lutando politicamente. Não tem nada a ver, né, com Codevasf e coisas do estilo que a gente viu lá para trás. É isso redefinido, né? Temos hoje, né, nos próprios métodos regionais, né, a consideração de biomas, de regiões biogeográficas, zoneamento econômico e ecológico, biorregiões, etc. O último trabalho que nós fizemos no CEDEPLAR, que foi uma grande regionalização para Minas Gerais, coordenada pelo Campolina, mas com a participação de muita gente, a gente trabalhou especificamente por fora dos modelinhos potenciais gravitacionais a questão ambiental, né, dos biomas, das macro-regiões, das micro-regiões, etc. Ou seja, então tem uma nova preocupação aí. E não há dúvida nenhuma de que, se a era urbana anunciada por Lefebvre faz sentido, e se nós estamos pensando numa preocupação crescente com a reprodução coletiva, a questão ambiental vem se somar, né? Preocupação crescente com a reprodução coletiva no planeta, né? Não só nossa, mas agora, dentro da perspectiva cosmopolítica, dos outros seres não humanos, né?
que estão ganhando proeminência. Não sei se vocês têm visto por aí, mas cada vez mais, né, os rios estão virando sujeitos, né, de direitos e não objeto de direitos, né? As matas estão virando sujeitos de direitos, há um reconhecimento crescente, não apenas na América Latina, mas pelo mundo afora e no Brasil, inclusive. Alguns casos no Brasil. Bom, eu tinha pensado que, escrevi isso lá num livrinho do Milton Santos, lá em 94, que se existia esse movimento centrífugo de urbanização extensiva, deveria lhe corresponder um movimento centrípeto, dialeticamente, de naturalização extensiva, que seria uma penetração do campo, né, da natureza, no tecido urbano industrial, num encontro. Na época, eu acho que eu não tinha isso muito claro, como é que seria e tal, etc., mas não deu muito ibope, não. As pessoas não entendiam o que eu estava falando e tal. Uns anos depois, começaram a me cobrar que desenvolvesse isso um pouco mais, né? E aí houve algumas situações específicas. Eu trabalho com os índios Chacriabá, no norte de Minas, há praticamente 20 anos, e muito na Amazônia. E, na região metropolitana de Belo Horizonte, tive contato com uma experiência francesa, daquela região lá de Lille, Nord-Pas-de-Calais, que é uma região degradada, né, de mineração de carvão aí no século XIX, o livro famoso aí, Germinal, aí do Émile Zola, enfim. Estive lá algumas vezes, trouxe pessoal de lá para cá, depois passei um mês lá dando aulas e tal. Eles começaram num processo de recuperação das condições ambientais completamente degradadas com uma trama verde, tentando resgatar a vegetação, como em vários lugares. Depois começaram a resgatar os córregos, os canais, tem muitos canais lá, é uma região plana, né, ali da Baixada, próxima da Bélgica e tal, etc. E aí saíram com esse conceito de trama verde-azul, uma perspectiva extremamente ecológica. E nós começamos a discutir isso, no caso da região metropolitana. Eu já tinha feito algumas propostas no Vale do Aço, de corredores ecológicos, etc., mas dentro da equipe metropolitana e na participação da população, e aí há que chamar a atenção de que a participação maior da população é dos grupos ambientalistas e habitacionais. Então, eles puxaram essa coisa para frente e a gente acabou propondo praticamente a reestruturação da região metropolitana com base numa trama verde-azul, que ganhou depois o nome de trama multicolorida, porque ela saiu dessa questão puramente ecológica e para ganhar a dimensão da vida cotidiana, do Lefebvre, do espaço de encontro, de uma multiplicidade. Nós incluímos na trama todo o patrimônio cultural, histórico, artístico, espaço de encontro e tal, etc. E é uma proposta muito interessante, assim, muito que agora estão tentando construir um novo rodoanel em Belo Horizonte. A nossa proposta era de que o rodoanel fosse construído dentro da trama, né, e que não sei se a gente vai conseguir isso, porque não é marca do governo atual atender essas coisas. Mas, enfim, está tendo um movimento grande em cima disso. A trama verde-azul é um dos exemplos, né, dessa. Nós temos, ficamos trabalhando aí com os municípios da região metropolitana. Eu tenho uma disciplina que corre todo semestre na Faculdade de Economia e outra na Arquitetura, que trabalha diretamente com os municípios, e muitas vezes a trama é um elemento central para esse desenvolvimento nos municípios. Em muita conversa, não vou. Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção é que tudo isso a agenda vai se modificando, atualmente com uma velocidade muito grande, então nós passamos da questão ambiental, ecológica, para a questão da natureza, para trazer isso com uma proposta de organização do território. Estamos cada vez mais discutindo os direitos da natureza em si mesmos, né? Deixa de ser objeto para ser sujeito de direitos. E aí eu acho que hoje nós temos uma questão, um outro desafio, que é o seguinte: esse tecido urbano industrial que se estendeu por todo o território, por toda a região, tem que, cada vez mais, se transformar num tecido urbano natural. Eu estou voltando de 40 dias da Índia,
onde eu vi isso acontecer muito claramente, né? Passei 35 dias, 40 na Índia, mas 35 dias numa comunidade onde a floresta e o urbano se confundem. Eu pedalava 5 quilômetros para ir e 5 para voltar, por dentro da floresta. E, enfim, é uma outra... Em várias situações, nós estamos, inclusive, tentando mapear um pouco isso. Eu acho que isso é uma novidade, é uma questão fundamental, e, realmente, há que resgatar esse urbano natural, fortalecer e contrapor ao tecido urbano industrial, que vai a toda parte, a força do resgate da natureza. Bom, e aí eu chego na última questão, que me diz respeito muito de perto, que é a questão da economia. Eu sou um arquiteto, né, há 40 e tantos anos trabalhando com os economistas, fico fazendo muitas brincadeiras com eles. Uma das brincadeiras que eu falo é que nós, arquitetos, somos formados para ser poetas ingênuos, e eles são formados para ser cínicos, né? Então, é uma oposição muito forte, né, dessa articulação. E da economia regional e urbana, eu passei para a economia ambiental, depois para a economia ecológica, fazendo a crítica da economia ambiental, economia circular. Em 94, eu trouxe um professor argentino, um economista, José Luiz Coraggio, para dar um curso no CIDEPLAR sobre economia popular urbana. Não tinha a menor condição das pessoas de entender o que ele estava falando, né? Ainda bem que ele era uma pessoa muito respeitável, tinha escrito muito na área de ciência regional, então ninguém riu dele. Mas ninguém entendeu nada do que ele estava falando entre os economistas, porque ele estava falando de grupos de mulheres, e, enfim, da economia popular, camelôs e tal, etc. Hoje, está todo mundo estudando isso por aí afora de várias maneiras. Depois vem com Lula, Paul Singer, economia solidária, né? A França, também, eu tenho uma experiência grande de trabalho com eles na área de economia social, que junta um pouco dessas duas coisas. Economia dos comuns está ganhando uma importância cada vez maior. Economia da cooperação, né, e da funcionalidade é uma vertente da engenharia de produção, que faz parte de um projeto de pesquisa. Economia do trabalho, enfim. Nós estamos falando de um conjunto de outras economias que não é a economia capitalista, e que a economia tradicional não dá conta de pensar isso. Então, começamos a pensar de novo com Polanyi, etc., com descolamento da economia, da realidade, né? O resgate da economia substantiva, lá do Aristóteles, etc. E estamos discutindo o que seriam essas outras economias, né? O oikos, o nomos, né? Eu brincava com os alunos, quer dizer, o nomos do oikos, a gestão da casa, do espaço de vida, deveria andar lado a lado, abraçadinho com o logos do oikos, né? Com a ecologia, com o conhecimento do oikos. Mas não, se colocam de forma meio oposta, de uma certa maneira. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, até a partir dessa experiência com os índios, comecei a discutir um pouco a economia como gestão do território, gestão do espaço de vida. Se a era urbana está aí, e a nossa preocupação é realmente a reprodução, cada vez mais, reprodução coletiva, então a gestão do espaço de vida é o que nós temos que repensar a economia como sendo, né, alguma coisa que, de fato, dá apoio com isso. Com isso, vem, então, várias questões, né? A questão da diferença, da diversidade, porque cada território é diferente, cada comunidade é diferente. Então, o predomínio da equidade agora é menos pelo lado da desigualdade, porque na desigualdade você está pressupondo que existe uma igualdade. Não, não existe uma igualdade. Existe uma diversidade imensa, vários modos de vida, etc. Não nos interessa buscar a igualdade. Interessa fortalecer essas diferenças e essas diversidades. A questão do fractal implica na base comunitária, no território comum, no espaço de vida comum, o que me leva, inclusive, tem me levado a pensar a questão do camponês, o novo campesinato, articulação urbano-camponesa, como é que isso pode se dar, e resgatar, de Polanyi e outras formas de integração econômica que não são pelo mercado capitalista, que implicam
solidariedade, que implicam reciprocidade, implicam redistribuição, outras formas de mercado, de produção, etc., que não são o mercado tradicional. Ou seja, trabalhar fora da lógica da economia capitalista industrial tradicional. Eu acho que, para mim, os novos rumos da pesquisa vão por aí. Muito obrigado. Isso? É que a gente pudesse discutir um pouco. Podemos? Sim. Gente, a ideia é que a gente possa dialogar um pouco. E, enfim, abra a palavra. Que bom que não sou eu falando tanto, estou totalmente rouca, né? Deve ser emoção, sim. Só que eu preciso ver com a minha equipe se a gente tem, se o outro microfone está carregado, porque senão eu posso disponibilizar esse. Bom, se for o caso de alguma intervenção, alguém quer fazer alguma intervenção, aproveitar a presença. Acho que estão todos tímidos, professor. Todo mundo pensando profundamente. Bom, pessoal, então vou fazer aqui um papel de algumas considerações. Quem sabe, né, professor? Se, enfim, a gente hoje tem uma intenção de que essas novas fontes, essas novas inspirações de pesquisa possam encontrar espaço na formulação das instituições, na formulação de cada um dos pesquisadores que estão aqui. Acho que é evidente que a gente não consegue esgotar uma discussão profunda assim nesse período da manhã. O que a gente pretende é também, com a presença de alguma discussão nas mesas da tarde, fazer uma ligação com as questões que o professor Roberto nos trouxe agora pela manhã e continuar essa discussão em formas de um grupo de trabalho que deve logo ser chamado a se reunir logo após os resultados do seminário serem compilados e organizados. Mas a gente ouviu coisas muito interessantes, a gente tem aqui a presença, né? Vou tratar de algumas questões. A gente, há algum tempo, teve uma reunião com o consórcio Guandu, que é um consórcio que é muito exitoso. A Ana Paula está com a gente hoje, está sentadinha ali de branco. E é muito interessante porque, durante muito tempo, até sobre a liderança do Kleber, na Prefeitura de Vitória, a gente discutia muito a questão metropolitana lá na Prefeitura de Vitória, quando a gente, na ocasião, teve a oportunidade de fazer uma cooperação urbana com o norte da França. Então, Vitória-Dunkerque, Dunkerque também na região de Lille, né? E a gente realmente enxergava naquela composição um desenho muito claro dessas pequenas, vamos dizer, propriedades, mas apropriações de formas diferentes de produzir naquelas pequenas cidades ali, principalmente na comunidade urbana de Dunkerque. E quando a gente transportava isso, com todo o cuidado de transportar para a nossa análise dentro da região metropolitana de Vitória, a gente sentia falta de alguns instrumentos que o consórcio Guandu tem conseguido fazer no interior do Estado e consegue apoiar municípios de uma maneira muito estruturada para algumas questões que são muito estruturantes de um território maior que o território do município. Então, a Ana foi generosa o suficiente em compartilhar com a equipe do DRS essa proposta. E é muito interessante, Ana, a gente ver essa reverberação em algumas das possibilidades, em algumas das conexões, quando a gente pensa nessa múltipla escala que a gente tem que resolver para encontrar essa fractalidade, essa fragmentação do urbano. E a gente conversa muito no quanto o urbano splinter, né, esse urbano que está em toda parte, também nos faz pensar no quanto o rural está em toda parte no Espírito Santo. É uma questão muito forte na fala do
do Paulo Meneghelli. Ele deu vários exemplos de quem conhece o interior do Estado, e muitas vezes a gente fica, a partir da metropolitana, tentando entender o Estado, e por isso é muito importante também a gente estar aqui em contato com o INCAPER, com a própria Secretaria, com o IFE, Secretaria de Agricultura, porque a gente precisa integrar, muitas vezes, e dar voz a algumas experiências, encontrar quais são as lacunas nessas experiências, e eu acho que, se a gente se balizar por algumas das escalas que a gente pode imaginar de compreensão desse espaço, a gente vai conseguir levar algumas das respostas, porque já foram experimentadas. Eu acho que isso é uma questão. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre essa questão da experimentação. Me parece que o seu trabalho está todo muito ligado a isso, né, de um empirismo, de você encontrar e dar resposta nos territórios, de tentar entender essas novas formas até de mapeamento para o conhecimento, entendendo como a gente também ouve do pessoal do INPE, do João Miguel, do Antônio Miguel, do INPE, do quanto nenhuma cartografia ela é desprovida de uma argumentação, né? Ela não é um elemento neutro, absolutamente. Eu queria ouvir um pouco disso. E aí a gente dá espaço para as pessoas entenderem se querem fazer mais alguma intervenção. Olha, a experiência metropolitana, que talvez tenha sido a questão mais forte, mas que durou aí de 2009 a 2019, e agora acontece praticamente só dentro da universidade. Antes envolvia o Estado e os municípios, né? Era o planejamento mesmo. Primeiro, toda essa questão da participação e da criação de um processo efetivo de participação, que não é fácil, né? Não é trivial de forma alguma. Então, nós começamos muito entusiasmados no primeiro plano, no plano propriamente dito, entre 2009 e 2011, e criou-se uma frente de vereadores, criou-se uma frente parlamentar, criou-se uma frente pela cidadania metropolitana, que chegou a ter 350 pessoas, foi muito ativo naquele momento. A gente estava muito entusiasmado, mas sem a presença do Estado. A universidade não teve força suficiente para tocar isso para frente, entendeu? Então, quando terminou o plano, isso mais ou menos se dissolveu, e a presença do Estado, então, foi frágil. A agência metropolitana não assumiu isso, que teria sido o papel dela. Nós fomos contratados de novo para fazer o macrozoneamento, né? Aí nós tentamos criar, então, um processo permanente de participação. Propusemos a criação de grupos de acompanhamento. Nós já tínhamos esse programa dos lugares de urbanidade metropolitana. A gente pretendia implantar um pé em todas as prefeituras a partir desses lugares de urbanidade metropolitana, mas, novamente, não houve, em alguns casos funcionou, em outros não. Era uma coisa completamente espontânea, né? Aí, quando nós fomos fazer, nos pediram para fazer os planos diretores de 11 municípios, dos 34 da região metropolitana. Aí, primeiro, são 3 escalas, né? Por cima, você está... A universidade, de novo, a mesma, quer dizer, uma parte da equipe. A primeira equipe tinha 180 pessoas, a segunda, do macrozoneamento, tinha 90, e essa dos planos, 50. Mas, quando você está no nível do plano metropolitano, você está numa escala que não ameaça ninguém, de uma certa forma. Quando a gente chegou no nível do macrozoneamento, que você dizia, olha, aqui você não manda mais sozinho, não, o Estado manda junto com você e tal, o pessoal tinha muito medo da reação dos municípios, autonomia municipal, toda essa questão. O que a gente descobriu foi o contrário. A universidade é um interlocutor legítimo, reconhecido pelos municípios, entendeu? E, muitas vezes, um aliado nessa articulação com o governo estadual, porque, desses 34 municípios, muitos deles são pequenos, fragilíssimos e tal, etc. Então, tinham na universidade um apoio ali, né? Quando a gente foi fazer o plano desses municípios, pela agência, aí nós já exigimos, combinamos com a agência, e o prefeito tinha que assinar um conselho de acompanhamento
composto de 12 a 16 pessoas, paritário, metade prefeitura e Câmara, metade sociedade civil, eleita numa audiência pública e ratificado pelo prefeito, e criar um espaço que fosse aberto ao público, que chamava Espaço do Plano, mas que seria o embrião desse lugar de urbanidade metropolitana, que é um dos programas lá do Plano Metropolitano. Aí foi muito interessante, porque a gente colocou alunos de graduação e de pós-graduação acompanhando esses grupos de acompanhamento, né? E foi muito significativo, deu frutos muito grandes, e aí os grandes conflitos que aconteciam ali, muitas vezes, questão ambiental, questão imobiliária, aconteciam no grupo. Você ia para a reunião, aí eles chamavam a gente, tivemos que meter o Ministério Público no meio algumas vezes, porque você tinha... teve uma reunião, por exemplo, que tinha uma área lá que queriam fazer um condomínio e tinha um grupo que protegia a reunião com a brigada de incêndio. Os caras foram maciçamente para a reunião do grupo de acompanhamento, de coletinho, de brigada de incêndio, tal, etc. Fomos parar de novo no Ministério Público. Então, existe existe um material e um caldo, né, para ser ativado, mobilizado, mas a universidade sozinha não consegue fazer isso. Quer dizer, se não tiver um Estado comprometido, porque o Estado é que tem os mecanismos, na verdade. A gente consegue ativar, consegue identificar, consegue trazer, pesquisar, mas não... Eu mantenho essa disciplina na arquitetura e na economia. Na arquitetura é um outro professor que dá, já tenho desde 2016, e o meu objetivo era criar um internato metropolitano, entendeu? Um programa permanente na universidade, Paulo, onde você, como tem internato rural na área de saúde, né, que os alunos passam um tempo lá, porque a ativação que a presença dos alunos faz num município desses é impressionante, entendeu? Eles ficam entusiasmados, eles ficam mobilizados, né? E os alunos da economia particularmente, né, que vivem escondidos atrás das bases de dados, então, quando vai para o município, eles são obrigados a conviver com aquela problemática local, né? Muito, muito interessante essa experiência, mas é insuficiente. Tem que ser um negócio assumido pela universidade junto com o governo, senão não vai. Excelente. Minha equipe, a gente tem outro microfone disponível? Senão a gente divide um aqui, só preciso de uma ajuda, porque a professora Érica, acho que é a Cris, e alguém lá eu não consigo identificar por causa da lâmpada. Mas a Érica primeiro, depois a Cris. Nós estamos juntos aqui, eu e Rogério. Tá. Por favor, professora, a gente tem a honra, mas, por favor, se apresenta. Eu sou Érica, professora do Instituto Federal do Espírito Santo, do IFES, campus Cariacica, e atuei no DRS com o arranjo 3, que a gente chama, né, no DRS, que são as microrregiões Rio Doce e Centro-Oeste. Estou aqui com o professor Rogério Faleiros do meu lado, estamos aqui. Meu Deus, nós não podemos deixar o professor sair sem a gente perguntar para ele algumas questões que a gente está aqui conversando enquanto o senhor está falando. Professor, a Latussa, no Instituto Jones, já mostrou para o senhor, já fez uma fala, né, sobre o DRS, já explicou vários pontos da pesquisa. O senhor trouxe aqui várias experiências sobre alguns setores, como que eles trazem os impactos em termos de desenvolvimento. O senhor falou do agro no Centro-Oeste, da mineração em Minas. Nosso turismo aqui, nós estávamos aqui assim, o DRS tem bastante, né, ênfase também no desenvolvimento via o fomento do setor de turismo. Eu estou aqui com o Rogério, aqui, com a seguinte lacuna, assim, pensando, professor, compartilha com a gente das suas experiências, né? Que tipo de desenvolvimento o turismo
tem trazido nas experiências que o senhor tem acompanhado ao longo das suas caminhadas aí na pesquisa e nas experiências empíricas. Vai, Rogério. Bom dia. Eu sou Rogério Faleiros, eu sou pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo. Estou aqui acompanhando o nosso reitor, Paulo Vargas, agradecendo pelo convite à nossa instituição. E, professor Roberto, fico muito feliz de ouvir Henri Lefebvre citado, Celso Furtado citado, Milton Santos. Então, eu comentava aqui com a Érica que há muito tempo eu não vi uma palestra tão interessante, tão inspiradora e que, né, nos motivou tanto. Eu queria tocar num tema que está relacionado diretamente a essa questão do desenvolvimento regional sustentável, que é a questão da matriz energética. A gente sabe que a geopolítica do petróleo ela apresenta aí um esgarçamento, tensionamentos de todos os lados. Hoje, na capa do Le Monde, a discussão é acerca do preço da energia. E em que medida essa questão do desenvolvimento regional sustentável ela está ligada a novas fronteiras de investimento relacionadas a matrizes energéticas renováveis. Certamente, uma nova matriz energética, para além, né, dos interesses da geopolítica do petróleo, que são centrais no capitalismo, né? Certamente, o desenvolvimento de uma nova matriz energética ela envolve novos arranjos regionais, novas territorialidades e um novo urbano. Em que medida essa questão ela está contemplada na perspectiva de um desenvolvimento regional sustentável, nos termos que o professor trabalhou, né, para além das relações capitalistas de produção. Então, essa relação entre o desenvolvimento regional e novas possibilidades de matrizes energéticas, considerando o esgotamento próximo da atual, né? Obrigado, professor, pela oportunidade. Meu nome é Cristiane Bittencourt, eu trabalho no IEMA desde 2005, 17 anos, né? Sou arquiteta de formação, minha formação é arquitetura e urbanismo, e sempre trabalhei no IEMA e as pessoas perguntavam: IEMA, arquitetura? O que você está fazendo lá? IEMA, né? Meio ambiente? Eu falei: sim, estou lá. E agora eu acho que eu estou até me vendo mais do que antes, que eu comecei lá com licenciamento ambiental, na parte de parcelamento do solo, aí depois eu fui para o gerenciamento costeiro, trabalhei bastante tempo, e agora, meio que nova, assim, eu estou nessa parte, num setor que faz pesquisas. E agora eu estou vendo muita coisa que tem relação meio ambiente e urbanismo. Quando eu estava trabalhando no projeto Orla ainda, em Anchieta, chegou um rapaz e falou assim: olha, a gente precisa muito de ajuda. Aí ele contou o caso dele, é uma lagoa em Santa Helena, que ele falou assim: a lagoa está totalmente destruída e ela vai sumir, ela não vai ter mais. Eu falei assim: gente, eu tenho que ter alguma coisa para ajudar. Aí eu comecei a pensar, e aí foi quando eu estava meio que mudando para esse novo setor. E aí eu falei assim: não, é isso, eu acho que a gente tem que trabalhar numa pesquisa que a gente integre a parte de meio ambiente e urbanismo, tentar resgatar, colocar, porque eu não vejo muito isso. Aí eu comecei a ver, eu falei assim: nossa, tem muitos lugares no estado que estão assim, nessa condição, não é possível. Tem uma forma da gente trabalhar isso em conjunto, né? Aí agora a gente está fazendo algumas pesquisas, né? Fazendo não, né? Iniciando, começando, né, Patrícia? Que aí eu peço a ajuda dos professores, amigos, né, para a gente conseguir fazer algum plano de trabalho. E aí a gente está começando com isso. E agora, mais recente, ainda teve um caso de porque eu trabalho na gerência de recursos naturais, que trata das unidades de conservação. E lá chegou agora, né, acontece sempre, mas agora, com essa questão de juntar urbanismo com o meio ambiente, um caso de ocupação em zona de amortecimento. Zona de amortecimento, pelo SNUC, ela é zona rural. Só que não acontece, né, da gente colocar só atividades ligadas a questões rurais. É questão
A questão ali é ocupação urbana nessas áreas. Aí fica o PDM fala uma coisa, o SNUC fala outra coisa, e aí agora a gente está vivenciando isso, que a gente está tentando fazer uma pesquisa nesse sentido, de ver o uso e ocupação do solo real, como é que está acontecendo, e em relação ao que a lei fala. E aí, quais são as diretrizes? Tem diretrizes que são possíveis serem colocadas? E aí eu queria saber do senhor se, por acaso, o senhor já trabalhou em alguma situação dessa, em uso e ocupação do solo com, né, características urbanas, mas na zona de amortecimento de unidades de conservação, que são zonas rurais, né, consideradas pelos como zonas rurais. Queria saber só se o senhor já teve alguma experiência e como é que foi essa questão, porque fica meio incompatível, né, e a gente tenta que solucionar. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Cícera, eu venho de Linhares, norte do Espírito Santo. Eu sou pedagoga e professora da educação básica, né? O que faz uma pedagoga e professora da educação básica aqui? Alfabetização científica, alfabetização para o desenvolvimento sustentável. Eu acredito que, se as coisas começarem na base, quando a gente chegar nesses espaços, talvez a gente tenha mais pessoas discutindo a temática que é tão importante. Então, parabenizar o professor pela sua caminhada. Ele falou que, na década de 80, ele já falava sobre isso. Eu imagino o quanto ele foi ridicularizado, né? Naquela época, isso não era uma coisa de se falar assim abertamente, politicamente, porque isso o tempo todo se faz política. Mas eu queria perguntar, assim, nós estamos nesse espaço de debate, você falou várias vezes da importância do Estado e dos políticos, né, para que esse desenvolvimento, esse projeto vá adiante. Mas eu queria saber quantos aqui são dessa linha, né? Eu estou vendo muitos professores, mas onde estão os políticos, as pessoas, ou os que trabalham com eles, que têm condição de apoiar e de levar isso adiante? Queria saber se existe algum projeto dentro das linhas que vocês pesquisam de alfabetização científica para o desenvolvimento sustentável para os políticos, porque não deveria ser uma política de governo, mas sim uma política de Estado. Mas se as pessoas que estão à frente não têm consciência, não sabem dessa informação, como que elas vão lutar por ela? Na escola, eu percebo que ninguém luta pelaquilo que não conhece e não acredita. Então, eu acredito que aqui esse tema seja da mesma forma. E a outra questão, você falou da ligação do urbano com o rural. Há muito tempo se fala em sinalização viva, mas não é uma coisa debatida. Eu não tenho escutado muito, eu ouvi isso quando eu fiz técnico agrícola, no meu ensino médio, mas foi só uma coisa que eu ouvi numa aula, né? Na sala de aula. Eu nunca vi isso implantado em lugar nenhum como política de Estado, como política pública. A sinalização viva, eu acho que seria o caminho para começar essa junção aí de unir o verde, né, do rural com os centros urbanos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se o senhor conhece essa política de sinalização verde, sinalização viva. Bem, muita coisa, né? Vou dar uma passeada no que eu puder aqui. Primeira coisa, eu vou tentar articular um pouco. Eu acho que uma questão fundamental dessa conversa toda é essa questão urbano-rural, né? Quer dizer, nós temos que partir de uma compreensão de que urbano e rural... Eu tenho até um texto que eu chamo campo-cidade, urbano-rural, o adjetivo e o substantivo. Quer dizer, pensar, né, o urbano como uma coisa em si, né, um elemento da tríade, cidade, campo e urbano. O urbano como essa coisa ampla que inclui tudo, de uma certa maneira, e não faz mais sentido, cada vez faz menos sentido a gente ficar fazendo essa distinção dicotomizada de urbano-rural, né? O rural está cada vez mais urbanizado, né? E espera-se que o urbano fique cada vez mais ruralizado. Um dos subprodutos desse processo metropolitano em Belo Horizonte foi a emergência e consolidação e visibilização, inclusive dentro da universidade, da questão da agricultura urbana, da agricultura agroecológica, etc. Nós fizemos... Se você olha o papel da agricultura na economia metropolitana, do ponto de vista de geração de renda, de PIB, ele é desse tamanho, né? Não tem sentido.
Se você olha do ponto de vista de ocupação, tem que escavar muito para descobrir que a ocupação é muito maior do que a população rural que aparece no centro, né? Pela população rural do centro é muito pouco, mas quando você vai ver todas as articulações, é muito significativo. Agora, se você vai ao SEASA, que foi feito, inclusive, você vai descobrir que 100% das folhas são produzidas na região metropolitana, 92% dos cítricos, 98% da banana, e vai por aí afora. Ou seja, do ponto de vista da reprodução coletiva, a economia, entre aspas, rural, a economia agrícola, tem um papel extremamente significativo. E você vai nesses municípios pequenos também, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui aí com a Érica sobre a questão. Um município que chama Nova União, fica do lado de Caeté, junto da Serra do Cipó, da Serra da Piedade, que é um município, o maior produtor de banana da região metropolitana, tem um assentamento do MST extremamente significativo, o Oximim, inclusive o representante do MST faz parte do grupo de acompanhamento, tem um movimento de reciclagem muito organizado, Unicicla, o cara participa de várias formas, inclusive. Tem um movimento ligado à prefeitura, que agora ganhou autonomia, com uma ONG separada de grupos de jovens, de trabalhos e tal, etc. Tem uma articulação com a Serra do Cipó. Então, originalmente, no plano, a gente propunha um sistema viário principal que, inclusive, fosse asfaltado e articulasse isso tudo. O pessoal do grupo de acompanhamento se colocou frontalmente contra. Não todos, mas acabaram ganhando essa posição. Eles não querem que asfalte a parte norte do município, por questões, inclusive, de turismo. Eu tenho brincado e dito que está aparecendo nesses municípios da periferia metropolitana os neo-hippies, porque lá na década de 70 você teve um monte de gente que... da nossa geração, né, eu, Kleber e tal, que saiu ali da periferia e foi morar. Você vai naqueles municípios em volta, Birito, Ouro Preto, pequenos distritos, vários deles por ali, você vai encontrar italianos, argentinos, uruguaios, bolivianos e um bando de jovens brasileiros que foram dropouts, chutaram tudo e foram para lá fazer artesanato, etc. Hoje os filhos foram criados ali e tal, etc. O que eu estou vendo na região metropolitana atualmente é um pessoal que vai, profissionais, biólogo, engenheiro ambiental e tal, etc., que vão para lá com a vida ganha. Eles têm outra fonte de renda. Então, vão para lá num trabalho voluntário, muitas vezes ligado ao turismo, ao cicloturismo, muitas vezes ligado ao trabalho comunitário, trabalhando com as comunidades, trabalhando com as crianças, etc., e na expectativa de, eventualmente, descobrir uma maneira de ganhar dinheiro e que ele possa abrir mão de parte da atividade que ele faz. Evidentemente, isso foi, em parte, tornado possível por causa da pandemia e do trabalho online, né? Onde as pessoas podiam ficar uma semana inteira, 2 semanas lá e tal, etc. Então, isso está fortalecendo, a meu ver, e criando um novo tipo de turismo muito interessante, né? Um turismo participativo, se quiser, turismo solidário, né? Uma vez tive que falar sobre turismo solidário, não sabia que isso existia, mas é esse processo de envolvimento com a comunidade, né? Quer dizer, um turismo que não é um turismo alienado, não é um turismo predatório, e é um turismo de curto prazo ou de pequenas entradas, né? Então, agora, por exemplo, eu vou fazer uma imersão com a turma de alunos lá. Eu tenho uma pousadinha lá em cima, num lugar onde a gente vai ficar 4 dias, e é uma pousada simples, onde você tem que fazer alguma participação, arrumar a sua própria cama, eventualmente ajudar na manutenção das coisas por ali. Com isso, o preço vai lá para baixo e você paga R$40 com pousada, alimentação e tal, etc., que torna viável levar uma turma de alunos e tal, etc. Então, eu acho que tem um novo turismo aí surgindo nessa questão, né? Com relação à questão do Rogério, eu não tenho condição de desenvolver isso, acho que importantíssimo,
mas não tem experiência nessa área de alternativa energética. O que eu acho significativo é que nós precisamos não só desenvolver essas formas alternativas, solar, eólica e etc., mas construir o máximo possível de autonomia energética, entendeu? Dessas pequenas comunidades, e desses fractais. Então, eu vejo na Amazônia, por exemplo, o linhão. O linhão não resolve de verdade, entendeu? Você tem que ter alternativas locais. Evidentemente, placa solar é uma possibilidade em vários desses casos. Em algumas situações, a coisa é eólica também, né? Mas acho que a perspectiva solar me parece a coisa mais expressiva aí para ter uma... a gente está voltando de Diamantina. Diamantina é uma região onde a produção de energia eólica é relativamente significativa. Mas eu não acompanho isso de perto, mas acho que nós temos que caminhar para uma diversificação aí também, né? Essa coisa centralizada, a questão de saneamento é a mesma coisa, né? Quer dizer, se você for pretender resolver o problema do saneamento, né, e das condições locais com base nos padrões metropolitanos, muitas vezes paulistas até, vai dar com burros na água, né? Não é por aí, tem que ter outras soluções locais mais significativas, né? A Cristiane, olha só, essa articulação urbanismo e meio ambiente, eu acho que ela veio para ficar. Agora é uma questão, não tem volta, né? Eu tenho visto isso de várias formas, né? Desde os edifícios verdes até as formas de participação direta, né? e de verdificação, né? Do espaço de vida e tal, etc. Recentemente eu estive no Vale do Aço, aqui no Ipatinga, etc., e fiquei muito surpreso com o grau de integração do verde. Eu participei disso lá, escrevi lá, coordenei um plano lá em 75, então, e fico muito satisfeito de ver que o urbano industrial, quer dizer, aquele espaço que era completamente tomado pela indústria, está muito organizado, muito esverdeado, de uma certa forma, mas isso não é suficiente, né? Quer dizer, nós temos que envolver aí, acho que passa essa questão dessas outras economias, passa a questão ecológica, no sentido da alimentação, da produção de alimentos, de uma relativa autonomia dentro disso, passa, inclusive, por um modo de organizar o espaço de vida diferenciado. Não sei como é que é aqui no Espírito Santo, mas em Minas Gerais, se deixar todo mundo... acimenta tudo, acaba com os quintais e tal, etc., porque você não tem uma estrutura para manter isso, né? Você não tem locais de compostagem, você não tem... É difícil, é mais fácil botar cimento em tudo mesmo, né? E resolve o problema ali imediato e cria problemas coletivos seríssimos. Então, eu fico vendo que essas duas coisas andam juntas, né? Quer dizer, espaço urbano e meio ambiente, né? E essa articulação urbano-rural e urbano-natural são questões que estão aí, nós vamos ter que avançar nisso cada vez mais, né? Quer dizer, cada vez mais nós vamos ter que... Estamos nos deparando com uma série de experiências. Entrar na internet, você vai encontrar um negócio absurdo, né? Nessa linha. Temos feito algumas disciplinas relacionadas com isso, inclusive uma coisa que eu não falei aqui, mas que eu acho importantíssima, que é a participação desses povos tradicionais, desses povos originários, né? Eu que acompanho o Chacreabá, os índios Chacreabá, desde 2004, é impressionante a evolução deles, né? Nos dois sentidos. Hoje estão cada vez mais tecnologizados, vários deles aí fazendo mestrado, vários já formados, etc., e cada vez mais virando índios mesmo, resgatando formas, etc., e com soluções e possibilidades que seriam impensadas 10 anos atrás. Pesquisas que a gente vem desenvolvendo juntos e estudos juntos, e isso se aplicaria também em várias outras situações, na Amazônia, certamente, né, mas também quilombolas, etc. Ou seja,
essa experiência que eu vi na Índia agora, passei lá 30 dias, na cidade chamada Auroville, que é um caso radical disso, uma cidade internacional criada dentro de um marco de articulação urbano-natural radical, né, onde não tem propriedade privada, não tem dinheiro, a cidade se confunde com a floresta, de uma certa forma. Mas eu vejo isso. Esses índios de Jacareabá, por exemplo, estão aprendendo a cuidar do território deles, coisa que eles não sabiam fazer, entendeu? Estava conversando com o Ailton Krenak, ele disse que os Krenak não fazem nada, não plantam nada, tem todo um processo aí para ser construído de dupla entrada, de lá para cá e daqui para lá. Quer dizer, esse encontro, né, das pessoas de boa vontade, que, em geral, estão no topo da pirâmide cultural, com essa base local tradicional, quando você rompe com a lógica da acumulação e entra na lógica da preservação, ela se torna fundamental, é o caminho por aí, né? E aí isso liga com a questão da Cícera lá, quer dizer, eu não conheço essa coisa da sinalização viva, depois queria até que você me falasse o que é isso, mas o conhecimento é fundamental. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho meio dramático, mas o filho do cacique Jacareabá fez vestibular para o UFMG. E é um vestibular especial, onde estava se preparando, e uma das coisas era como plantar mandioca. Ele entrou no celular para descobrir como plantar mandioca. O filho do cacique Jacareabá. Quer dizer, eu fico chocado com isso, menino super esperto, inclusive, porque eu acompanho esse pessoal há um tempão, e você tem uma escola indígena, com um currículo próprio e tal, etc. E, uma vez, o chefe do grupo de roças, que é muito meu amigo, fiz uma reunião com as professoras lá da escola da região, são grandes, o Jacareabá tem uma área grande, e ele falando para ela, pelo amor de Deus, leva os alunos para conhecer o nosso trabalho, né? Então, não só você não tem uma educação científica, uma alfabetização, né, como você tem, mesmo com todo esse esforço, um descolamento da realidade local. Quer dizer, e aí volta de novo essa questão da gestão do território, né? Economia como gestão do espaço de vida. Se a gente tomar isso como base, tudo se redireciona, né, eu acho. Eu fico vendo que fizemos um trabalho com eles agora na pandemia, que foi extremamente significativo por causa disso, né? Porque, de repente, saíam fotografando e anotando e escrevendo diversas ações isoladas no território e tomando consciência de que, por causa da pandemia, eles estavam plantando mais nos quintais, estavam cuidando mais da água, estavam cuidando mais de uma série de coisas diante das condições opostas. Isso virou um conhecimento coletivizado, né? Mas, novamente, é um caminho longo pela frente, né? Porque não é o prioritário, não é o dominante. Espero que eu tenha respondido minimamente. Eu estou entendendo que tem mais 2 perguntas para a gente finalizar, é isso? Alô, bom dia. Meu nome é Marcelo. Se a colega ali, que é professora, achou estranho ter um professor aqui, eu sou médico veterinário. E eu também sou ecólogo, e eu coordeno o programa de conservação da saíra apunhalada, que é o único passarinho que só existe no Espírito Santo. E só existem 19 passarinhos. E a gente está trabalhando para evitar a extinção dessa espécie aqui no estado. E ela ocorre na região de Pedra Azul e na região de Santa Teresa, que são 2 focos de fractalização. Agora eu vou tirar a onda com meus colegas, porque, afinal de contas, o único médico veterinário que vai falar de fractalização sou eu. Por causa da ocupação desordenada e da fragmentação do solo rural. A gente tem feito um trabalho com a comunidade local, no sentido de desmistificar
a conservação da saíra apunhalada e, consequentemente, da mata, da floresta, porque, lidando com fake news, como, por exemplo, o passarinho foi solto lá pelos chineses para acabar com a agricultura. Então, são coisas um pouco bizarras, mas que estão presentes no nosso dia a dia, ali, no contato com a comunidade. E a gente tem percebido que o rural está num processo de falência do modelo tradicional de produção agrícola baseada na monocultura e no uso de pesticida, né? A gente, recentemente, contratou um filho de um produtor rural ali da região como guarda-parque. A gente está criando uma reserva lá, e o pai dele nos procurou pedindo emprego porque ele não aguenta mais ser agricultor. Ele é agricultor há 30 anos e ele está desistindo de ser agricultor. E, nesse processo, quando chega um empreendedor ou um mau empreendedor que oferece para ele: olha, vamos vender sua terra, a gente divide em lote de 1.000 metros ou de 500 metros e você vai ficar milionário. E a gente divide e vende para as pessoas construírem casas aqui nas montanhas. Porque, afinal de contas, as pessoas estão buscando morar perto da mata, no ambiente natural e tal, mas não se importam de desmatar a mata que elas buscam para fazer suas construções. Então, a gente está agora pensando em meios de fazer um trabalho de educação ambiental com produtores rurais, na tentativa de fazê-los desistir da ideia de lotear suas propriedades rurais, né? Então, eu, como médico veterinário, obviamente, não sei como fazer isso, né? Então, qual é o caminho? O que a gente pode propor para essas pessoas em relação a mudar esse paradigma, que é uma coisa que está acontecendo assim, numa escala avassaladora? Hoje, a maior taxa de desmatamento aqui no Espírito Santo é para a construção irregular de condomínios e de loteamentos na zona rural. Então, qual é o caminho que a gente vai ter que trilhar para tentar reverter esse cenário? Ou não, a gente tem que se conformar e partir para tentar fazer do limão a limonada e criar meios para que isso aconteça da forma menos danosa, se é que isso é possível. Bom dia. Eu sou Sandra, pesquisadora do Instituto Jones. Agradeço a palestra, né, muito inspiradora. E fui ouvindo e, ao mesmo tempo, algumas coisas foram me chamando a atenção, né? Principalmente a experiência que o senhor traz com os territórios indígenas. Na resposta anterior, o senhor citou a experiência do MST. E também, por outro lado, quando a gente acompanhou o desenvolvimento do projeto DRS, a gente viu um desafio muito grande de escuta, né, dos territórios, né, que acabou se concentrando via dos conselhos, gestores locais, mas a gente via que esse desejo de escuta era intenso, mas isso era também uma ação muito desafiadora. E aí, pensando nesse quadro, nesse cenário, quando a gente olha para esse período de pandemia, né, ele deu visibilidade a iniciativas periféricas de enfrentamento à crise muito grande. A gente viu aqui algumas mais exitosas, outras menos exitosas, na região metropolitana da Grande Vitória, de enfrentamento principalmente à questão da fome, como Cozinha Solidária, em Cariacica, no Território do Bem. A gente viu movimentos como Fraternidade Periférica. Ainda hoje, tem movimentações, né, como o Bonde de Favela, ou seja, iniciativas que tentam dar visibilidade a experiências periféricas mesmo, que a gente costuma olhar muito pouco. E a minha pergunta, querendo ouvir um pouco mais, né, do senhor, é como mobilizar e integrar essas tecnologias sociais que brotam à margem, que a gente tende a ver pouco, né, numa perspectiva voltada para o desenvolvimento regional sustentável. Porque, se a gente está falando de perspectiva de pesquisa, como pensar desenvolvimento sustentável sem dialogar com isso que está acontecendo na franja, na borda, e que nem sempre tem espaço num conselho, por exemplo, gestor, né? Não por falta de desejo, mas pelas dificuldades mesmo. Então, é muito mais tentar ver se tem experiências que nos inspirem ainda mais, né? Obrigada. Professor, bom dia. Primeiramente, parabéns pela palestra.
Como a Latussa disse, né, eu sou do consórcio Guandu, que presta serviços públicos, especialmente na área ambiental, em 5 municípios interioranos do Estado do Espírito Santo. E vamos fazer 25 anos. O consórcio foi formado como uma organização civil de recursos hídricos, né, de bacia hidrográfica. Depois ele se adequou à Lei de Consórcios Públicos, então avançou um pouco mais, né, tem uma atuação regional. Então, ele minimiza, mas, ao mesmo tempo, fica macro, né, em relação aos municípios, que são muito pequenos. Embora a gente atua muito na área ambiental, mas nós somos levados, estimulados a pensar estrategicamente, de forma de integrar as diversas agendas, as diversas políticas públicas, porque nós trabalhamos com licenciamento ambiental das atividades de impacto local. Então, falar de licenciamento sem pensar estrategicamente em todas as áreas de gestão dentro do município é muito difícil. E isso é muito bom, né? E sempre pensando nas especificidades desses municípios, no desenvolvimento, no bom senso para que o desenvolvimento possa valorizar o potencial de cada um. E aí vão surgindo desafios constantemente. Então, a gente gostaria de saber da experiência do senhor de algum consórcio, né, não só aqui no Brasil, mas em outros países, que a gente possa buscar inspiração para melhorar, né, potencializar e especializar a nossa atuação aqui no Espírito Santo. Obrigada. Excelente, obrigada. A gente vai fazer a resposta, então, e fechar essa primeira parte da manhã. Lembrando que a gente continua à tarde, né, e tem sempre os momentos aí dos intermeios para a gente continuar conversando. Por favor, professor. Bem rapidinho, né, pelo que eu vi a plaquinha lá atrás. São questões amplas, né? Eu vou começar com a coisa do médico veterinário, que eu não guardei seu nome, Marcelo, que você levanta uma questão que é central, né, e se rebate, de uma certa forma, nas outras. Mas é possível você conseguir essa articulação aí urbano-rural, porque, na sua fala, além da questão do passarinho, etc., você tem uma questão fundamental, que é um movimento que eu tentei descrever como sendo esse da cosmopolização, né? Quer dizer, da fractalização, as pessoas buscando ou viver no campo ou ter uma segunda residência e usar isso de uma forma cada vez maior. Isso é um problema na região metropolitana de Belo Horizonte. Várias das oposições municipais é exatamente por aí. As pessoas tendem a entender que transformar uma área rural em área urbana e subdividir, etc., é desenvolvimento. Muitas vezes não entendem que isso, na verdade, não significa desenvolver nada. E aí eu poderia contar um monte de histórias, desde assim, uma moça, por exemplo, que quer produzir plantas medicinais, e aí não consegue fazer isso na cidade, vai comprar uma coisa no campo, e aí você tem que subdividir o módulo mínimo de 20 mil em 10 módulos de 2 mil, ela compra um desses, é irregular, isso gera uma série de problemas para entrar no mercado de novo. Nós criamos, inclusive, nesses planos municipais, uma categoria que era uma zona de transição, o ZEM Trans, como a gente chamou, que era onde você já identifica um processo de urbanização, de extensão do perímetro urbano, que é o que os prefeitos, em geral, querem, estender o perímetro urbano, para ter mais IPTU, para ter, entre aspas, desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, continuava sendo rural. A gente fez várias coisas, como também uma zona de transição agroecológica. Não só quem já trabalha com agroecologia, mas vários produtores rurais que pretendem fazer a transição agroecológica, então entram dentro de uma área de relativo incentivo, né? Então, é muito difícil isso, né? Eu fiz uma pesquisa uma vez, aí, em 2013,
13, 14, não me lembro exatamente o ano, nas reservas extrativistas da Amazônia, contratado pelo governo federal, que era entender a natureza do urbano nas reservas extrativistas. Então, você tinha uma reserva de terra firme, a gente escolheu lá, junto com o pessoal da SAI, Chico Mendes, no Acre, né, terra firme, uma ribeirinha, que era o Tapajós Arapiuns, ali perto de Santarém, e uma outra marinha, que é lá no Salgado Paraense. E eu estou mencionando isso porque passei uma semana em cada uma e tal. A natureza do urbano que eles demandam é muito diferenciada, segundo a proximidade de um centro urbano maior, ou seja, a não necessidade de autonomia absoluta, segundo a própria dinâmica interna deles. Então, se você tem no caso da Chico Mendes, por exemplo, que tem um movimento muito forte de identidade, de identização, os jovens saem, vão estudar em Rio Branco e voltam para trabalhar lá, porque tem um sentido, tem uma coisa que eu chamo de heroização, né? Junto com esse movimento identitário vem um processo de heroização que é fundamental. O cara tem que se sentir um herói. Lá no Chacreabá, eu estou vendo isso cada vez mais, né? Eles agora estão resgatando a língua, estão resgatando as pinturas, os costumes, etc. Então, cada reunião um pouquinho mais séria tem todo um ritual para construir o herói, né? Esse é um lado. O outro lado, que eu vi muito na Índia e que passa também por essas questões, é a sacralização, né, quer dizer, do espaço de vida. Então, quando você consegue colocar aquilo como um território de vida, e etc., e não apenas espaço de produção, né, muda a figura, né? Então, tem um processo aí de reconhecimento do sagrado mesmo, né? Eu acho que passa necessariamente por isso. Ainda estou meio tateando nessa área, mas me parece uma questão fundamental. Mas não é simples, né? Porque você pegar outra reserva lá de Arapiuns, por exemplo, eu fui perguntar para os jovens, as mulheres queriam ter salão de beleza, as meninas, e os jovens queriam ser técnicos de computador, entendeu? Morando numa reserva extrativista riquíssima. Por outro lado, eu podia colocar outros exemplos opostos, onde essa heroização já aconteceu, né? Mulheres que trabalhavam com produção de artesanato, com a produção comprometida para os próximos 8 meses, vendendo para a Europa e para os Estados Unidos. Ou outras que chamavam musa, mulheres com um sonho em ação, né? Mulheres que criavam peixe no Tapajós, assim, dentro de coisas super organizadas. Então, eu estou querendo dizer com isso o seguinte: esse é o grande dilema, né? Como é que você constrói sustentabilidade nessas formas de organização, contra a tendência, eventualmente, ou se aproveitando da tendência, eventualmente também, da economia hegemônica que está colocada ali, que você não consegue fugir dela, né? Então, agregar valor é uma coisa importante, mas, junto com isso, tem que ter esse processo de identidade, tem que ter esse processo eu estou chamando de heroização, né? Qual é o herói, né? A pessoa tem que se sentir, porque não é fácil, está indo contra a corrente. O mais fácil é vender e lotear, né? É o mais simples. Da mesma maneira que na cidade o mais fácil é botar cimento no terreno todo e não cuidar de planta nenhuma. Então, tem um processo necessariamente ideológico, que eu acho que vem nessa direção, mas com timings diferentes, né, com dinâmicas diferentes. Não existe uma solução a priori, né, a meu ver. A relação que a Sandra levantou, da franja, quer dizer, eu acho que, necessariamente, as transformações vão vir daí. Eu estava vendo o conselho proposto aí pelo grupo, que é extremamente interessante, inclusive o Estado com uma participação relativamente pequena, se não me engano, 5 só, ou 4, né? Os municípios com uma participação expressiva e a sociedade civil com uma participação muito grande, né?
Nós tivemos essa experiência com esses grupos de acompanhamento e, novamente, quer dizer, nada disso garante que vai funcionar, né? Funcionar ou não depende da dinâmica ali do grupo, depende de quem está na prefeitura, depende... Eu já tive casos, por exemplo, de construir com o secretário de Cultura, com a população, a ocupação de um espaço belíssimo, interessante, partimos do zero. Os professores franceses vieram ao Brasil nessa época, ajudaram a lavar chão, passar escovão e tal. Ele mudou o prefeito, o cara resolveu doar o espaço para um amigo dele. O que você faz com um negócio desse, né? Chora e não tem nada mais que consiga fazer, de uma certa forma. Então, esse caso lá de Nova União, por exemplo, que tinha um grupo de acompanhamento extremamente dinâmico, eles vêm me cobrar. A gente gastou o nosso tempo, fizemos tanta coisa junto, e agora o prefeito engavetou, e, por uma briga com alguém desse grupo, não toca o negócio para frente. Onde é que você vai? Eu vou agora, quando voltar, vou na agência metropolitana, ver se eu consigo, de alguma maneira, intervir nisso. Mas não é simples, cada caso é um caso. Então, essa questão da diversidade ela é muito interessante, da autonomia, etc., mas torna tudo muito mais difícil, porque você não pode replicar coisas, você pode se inspirar nas experiências, mas não dá para replicar. Dá apenas para você colocar um rol de experiências como referência, mas cada caso é um caso, de uma certa forma. Quer dizer, a pós-modernidade traz isso, né? Você pode se inspirar na experiência francesa, na experiência indiana e tal, etc., mas isso não te permite lidar com o vizinho que está aqui do lado, muitas vezes, né? Quer dizer, o local e o global realmente perdem um pouco, né? Ganham uma importância maior e perdem essa articulação que a gente via, que acredita na homogeneidade. Não é simples, né? É um processo de construção. E aí a mesma coisa, eu esqueci seu nome também, Ana Paula, do consórcio Guandã, né? Olha só, eu participei na década de 70 ainda, e outro dia eu estava até falando disso, na Fundação João Pinheiro, das primeiras experiências de associação de municípios em Minas Gerais, né? Primeiro no Vale do Aço, depois no Vale do Itapecerica e tal, etc. Coordenei alguns desses planos microrregionais, foi muito interessante. Na época, criaram uma superintendência de articulação com os municípios. O deputado meio não sabia o que fazer, a gente propôs isso a partir da experiência gaúcha, e foi muito interessante, né? Depois, quando o governo federal criou os consórcios municipais, entraram em contato comigo, e eu até participei dos cursos para os municípios que já estavam mais ou menos preparados. A região metropolitana, não exatamente a região metropolitana, mas o colar metropolitano, tinha um exemplo muito significativo, que foi, por acaso, o seguinte: Ouro Branco, Lafayette, Congonhas e dois outros municípios menos conhecidos, que é Jeceaba e São Brás de Suaçuí, tinham 5 prefeitos do PT. Então, eles começaram a se organizar e trabalhar em conjunto, entendeu? Um deles, inclusive, o prefeito de Congonhas, era egresso lá da Faculdade de Economia, um cara muito esperto, Anderson, e eles se organizaram. Quando saiu a coisa em Brasília, 2005, se não me engano, né, saiu o consórcio municipal, eles montaram um curso no Ministério do Interior para o pessoal do CODAP, chama CODAP, Consórcio de Desenvolvimento do Alto Paraopeba, estava prontinho, né? Então, participaram disso. Aí nós fizemos no CDPLAR um plano de desenvolvimento para eles, entendeu? Que foi muito interessante, com a participação deles, né? Nessas alturas já tinha mais 2 municípios agregados, mas, em compensação, as condições políticas se deterioraram, entendeu? Não eram mais esses 5 prefeitos do PT. O prefeito Lafayette foi de um outro partido, oposição, e a sede tinha ficado lá, e criou um problema. Mas eles conseguiram avançar, conseguiram um financiamento do BNDES, tinha um aval, né, tinha o plano do CDPLAR e tal, etc.
E nós fizemos teve um impacto no plano metropolitano, nós criamos uma centralidade sul, inclusive, que uma das razões era a existência desse consórcio, que tinha previsão de investimento na área de mineração e siderurgia muito alto, com impacto na região sul metropolitana. Mas hoje, você analisando, eu não tenho notícias muito recentes, mas tenho de 1 ou 2 anos atrás, novamente a coisa perdeu importância relativa. Os investimentos não se concretizaram, alguns deles, outros se concretizaram, mas levaram um problema imenso, porque São Brás do Suaçuí, por exemplo, uma cidade toda bonitinha, arrumadinha, escola de música, não sei mais o quê, etc. E a companhia resolveu colocar a planta no outro município, entendeu? Na divisa. E todo o impacto foi para São Brás. Então, São Brás, por exemplo, tinha uma usina de tratamento de lixo e, de repente, recebeu uma população ligada à construção da empresa que não dava conta, com marmitas e tal, etc., que destruiu. As pessoas começaram a sair das suas casas e alugar a casa por preço altíssimo, construir barraco atrás, enfim, uma ação do capital, né, do grande capital, etc., sem uma ação articulada, levou ao desmonte de uma situação que era exemplar, quase que privilegiada. Então, é muito difícil, né? É muito difícil você trabalhar com essas coisas. E acho que a gente do planejamento, particularmente a gente que é arquiteto, né, que está acostumado, ou pelo menos com a ideia de que você projeta e a pessoa faz do jeito que você fez, né, do jeito que você pensou. No caso do planejamento, você tem um distanciamento, porque não é feito do jeito que você pensou, né? Você tem que se acostumar com isso e ver quais são as forças que você consegue manipular, né? Melhores das intenções, mas não tem controle, não tem controle. Obrigado. Bom, pessoal, obrigada. Professor, obrigada. Acho que é o que cabe dizer, acho que isso está na cabeça de todo mundo.